Fala, minha gente, você que nos assiste, este é o primeiro podcast do ano de 2024. Quero pedir a você, se não nos segue, já deixa aí o seu like no nosso vídeo, siga a nossa página no Instagram, tem o Fala Crente, procure lá, compartilha com todas as pessoas que você puder, seus vizinhos, família, amigos e todos que forem possíveis aí vocês compartilharem. Eu sou o Azaf, faço parte dessa equipe linda e maravilhosa que é o Fala Crente. Hoje não estamos aqui todos juntos reunidos nessa gravação, mas está aqui a Ju comigo, que é uma das integrantes. Oi, gente. Fala aí, Ju, um pouquinho. Estou aqui junto com a Azaf. Hoje a gente vai fazer esse podcast incrível. Espero que vocês gostem muito e acompanhem a gente. Está aqui conosco também um casal que é top, gente. Esse casal aqui vai poder se apresentar, falar o que eles quiserem falar também, né? Se apresente, Anne e Bruno. Posso? Olá, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia, né? Não sei quando você vai ver esse vídeo. Mas eu sou a Anne do Bruno, né? Casada com o Bruno. Tenho 22 aninhos. Graças a Deus, nasci na igreja, né? Então tenho uma caminhada cristã já de 22 anos, né? Desde que eu me entendo por gente. E graças a Deus hoje, Deus nos dá o privilégio de cuidarmos de pessoas, cuidarmos de jovens. E para nós hoje é uma alegria estar aqui com esse povo tão lindo e maravilhoso, né? E muito obrigada pelo convite, gente. Somos muito felizes e honrados, porque, né? Não é qualquer um que está aqui, né, gente? Então nós estamos muito honrados. Olha só. Eu sou o Bruno da Anne, estou aí também na caminhada com Jesus e é um privilégio. Fiquei bastante surpreso de nós sermos convidados e agraciado pelo Senhor, né? Que o maior privilégio não é estar presente porque é um podcast e algo, mas é saber que algo que nós temos feito para o reino tem trago a diferença. Sim, e glorificar o nome dele, porque a pessoa de maior honra para esse momento é o Senhor Jesus Cristo. E eu quero agradecer a ele e a vocês pelo privilégio de estar aqui sentado à mesa com vocês. Glória a Deus. Gente, eu não sei se vocês perceberam, porque no mundo existe um Toretto. Aqui a gente tem um que faz parte aqui de Portugal, sabe? Então, essa aqui, ó, a carequinha dele ali, aquele negócio todo ali. Não, mas é chique, o rapaz é chique, não tem que reconhecer isso. Então, assim, Anne, já aproveitando que você falou aí da sua caminhada, da sua trajetória, né? A gente gostaria de saber, desde o momento que você saiu do Brasil, você veio para a Europa, como que foi sua trajetória, já como cristã, né? Se entendendo por cristã, desde lá até aqui, e o que você passou aqui também quando chegou? Então, minha caminhada cristã, né? Como eu falei, eu nasci no berço cristão, graças a Deus, no berço evangélico. Então, para mim sempre foi algo muito natural, né? Estar na igreja e participar. Né? Meu pai até brinca que quando minha mãe estava grávida, né? Minha mãe sempre participou do louvor e meu pai também. E nos ensaios, eu quando mexia, né, na barriga da minha mãe, e quando eu nasci, recém-nascida, já participava dos ensaios. Então, eu cresci nesse meio, né? E quando nós fomos para a Bélgica, né, que a gente saiu do Brasil em 2008, eu tinha 6 anos de idade, e nós saímos do Brasil e fomos para a Bélgica. E chegando lá, foi um tempo muito difícil, né? Porque ao contrário de Portugal, é outra língua totalmente diferente, sim, né? É totalmente outra cultura mesmo. É você chegar no país e se sentir mesmo aquela ovelha perdida, né? Que não sabe nem para onde ir. Mas graças a Deus, quando nós chegamos lá, nós encontramos uma igreja que nos acolheu, que nos amou mesmo, assim, sem reservas e que nos ajudou muito. E que acolheu primeiro o meu pai, né? Em seguida nós. Então, de lá continuou a nossa caminhada, né? Mas eu falo que, de fato, Deus nos tirou do Brasil para nós realmente entendermos o que é ser cristão, sim, na vida real mesmo. Sim. Porque até então a gente estava no nosso conforto ali, né? Por exemplo, a gente sempre na mesma igreja, né? Anos, meu pai e minha mãe no Ministério de Louvor, anos ali, né? Fazendo a mesma coisa que acaba que vira uma rotina, né? Uhum. E quando Deus nos tirou daquilo e nos levou para algo totalmente fora da nossa zona de conforto, foi onde a gente realmente descobriu o que é viver pela fé.
E realmente entender que Deus está cuidando de nós, né? Porque muitas vezes a gente acha que a gente consegue, a gente faz pela força do nosso braço. E quando a gente chega num lugar que você não conhece nada, você não conhece ninguém, você não consegue falar, você não consegue pedir uma água, se não for Deus para te ajudar, foi mesmo assim, uma época difícil, mas a igreja nos acolheu, nos amou e nós ficamos na nossa igreja, que é a Batista Renascer, lá em Bruxelas. Nós ficamos lá por 13 anos. Então, nós praticamente, quando abriu a igreja, né, que era a Assembleia e depois foi para a Batista, então a gente esteve nessa transição e continuamos com eles até o fim. Nós passamos por um bom bocado também no início, mas hoje, graças a Deus, é uma das nossas alegrias em olhar para a igreja que está lá hoje, saber que nós ajudamos, né, colocamos um grãozinho lá e ver que, de fato, eles também foram uma resposta de Deus nas nossas vidas. E nos ajudaram e nos deram bagagem para estar aqui hoje, né? Sim. Se não fosse o que nós vivemos lá com eles, nós não estaríamos aqui hoje, tanto eu quanto o Bruno. Então, eu sou muito grata ao que Deus fez conosco ali naquele país e nos trouxe para cá, né? Eu falo que foi Deus mesmo, porque se não fosse Deus, gente, eu não estava aqui, mas nunca pensei em morar em Portugal. De fato, eu nunca pensei, nem meu pai, e nós lutamos muito com Deus, mas muito com Deus mesmo. E eu queria ir embora pro Brasil, e eu bati o pé que não, eu não quero ir para Portugal, o que eu vou fazer em Portugal? Não, eu não quero. Mas, né, eu falei, mas eu vou ter que obedecer, né? Então, se meu pai e minha mãe vai, eu vou ter que ir juntos, né? E quando a gente veio pra cá, a gente chegou bem com a pandemia. Em 2020, eu nunca me esqueço. Eu cheguei aqui dia 11 de março de 2020. Eu cheguei aqui dia 11 de março de 2020. Tá vendo? Tá vendo? Eu tava de férias. Pois. E aí, quando eu cheguei, se eu não me engano, passaram 4 ou 5 dias, fechou tudo. Então, fechou tudo, literalmente tudo. Então, eu tinha acabado de chegar, não conhecia ninguém. Claro, já conheceu o pastor Hudson e a sede, mas assim, não tinha culto, não tinha nada, você não conhecia ninguém. É aquele desespero do Covid, né? Eu olhei, quando a gente chegou aqui, eu olhei para Deus e falei, Deus, eu não acredito que o Senhor me tirou de uma vida estável, com uma igreja, com pessoas que eu amava, né? Aonde eu cresci, porque de fato eu tenho amizades ali da minha infância. Eu cheguei ali com 6 anos de idade, né? Se formou? Me formei ali e tudo mais. Então, hoje as minhas amigas estão casadas, com filho. E eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Né? O que o Senhor tirou a gente de lá de uma vida confortável, eu bem na escola, né, e tudo mais. E aí, quando entrou a pandemia, eu falei, Jesus, agora é só o Senhor mesmo, porque se não for, então mesmo, né, só ladeira abaixo. Mas Deus nos levou para a casa da rainha, e hoje eu entendo que, de fato, nada acontece fora do propósito de Deus. Isso, com certeza. Porque se não fosse Deus ter nos trago, né, para cá, hoje nós não estaremos cuidando de pessoas. Sim. Né? E eu sei que é o que eu sempre falo, não é sobre nós, mas é sobre aquilo que Deus colocou sobre nós, que é cuidar de vidas, né? E eu entendo que o nosso propósito ali é cuidar das pessoas. Sim. E se nós não tivéssemos vivido toda essa história, nós não estaríamos prontos para isso, para cuidar. Sim. Então hoje eu sou muito grata a Deus, porque foi uma trajetória com muitos trancos e barrancos, mas graças a Deus hoje nós estamos aqui e eu posso dizer que Deus é fiel em todo tempo. Glória sabe, a Deus. mesmo quando nós pensamos que Deus já não tem mais o controle, que Deus já perdeu, que Ele nos esqueceu, ou que a gente tá mesmo, o nosso barco tá afundando, é aí que Deus vem mesmo e fala, que isso, meu filho, calma, eu que estou no controle, por que você tá tão abatido, né? E, de fato, essa caminhada de uns anos pra cá, eu tenho aprendido com Deus que Ele nunca falha. E Ele nunca perde o controle. E só basta a gente confiar, né? E descansar. Com É certeza. isso, um pouquinho da minha história até aqui. Assim, antes de falar um pouco daqui de Portugal, né, como você já mencionou, uma coisa que me intriga em te perguntar, quando você chegou na Bélgica, eu não sei assim, se você vai conseguir me entender um pouco do que eu quero perguntar, mas espiritualmente falando, como foi a Bélgica para você nesse período lá? Sim. Assim, não colocando a comunhão na igreja, Sim, mas sim. a sua vida no Sim. cotidiano dentro da Bélgica, lá, como que foi? Olha, Azaf, te falar uma realidade que eu acho que quem mora fora, né, principalmente na Bélgica, sente isso. Quando você desce do avião ali em Bruxelas, Sim. nós que, né, cremos e entendemos, né, que existe um mundo espiritual, é impossível você não sentir o peso espiritual. Sim.
É impossível. Não tem uma pessoa que vá lá e não diga, caramba, que peso. Já A até me gente arrepiei sente. aqui, E quando a eu gente, fui lá. a gente sente de fato o peso. É mesmo você sentir mesmo o peso espiritual, porque o mundo espiritual ele é muito forte. E eu falo que aqui em Portugal, para nós, gente, Portugal aqui é uma paz, assim, né, no Muita sentido coisa. espiritual. Porque mesmo que muitos não acreditam, mas muitos aceitam. Sim. Lá não, Azaf, lá é assim, por exemplo, eu estudei minha vida toda lá e eu posso dizer que em quase todas as minhas salas de aula eu era a única cristã. E a maioria ou eram ateus ou eram muçulmanos. Ou eram católicos, assim, a família católica, mas ele mesmo não estava nem aí. Então, era muito difícil para. Só que eu nunca fui aquela jovem, aquela adolescente, de chegar e falar assim, eu sou cristã. Sim. Sabe? De falar, não, eu sempre tive comigo que não são as minhas palavras, são as minhas atitudes que vão demonstrar que eu tenho algo diferente que eles não têm. Sim. Então, sempre tive isso comigo e isso de fato funcionou, porque muitas vezes eles perguntavam, nossa, mas por que você não fala o que a gente fala? Por que você não vai na... Quantas vezes me chamavam pra ir na festa, pra fumar, pra eu falar, não, gente, eu não quero. Relacionamento, então, né, sexual antes do casamento, era muito natural pra eles, eu sempre falava, não, gente, eu não gosto, eu não vou. E chegou a um ponto que eles perguntaram, mas de fato, quando você fala que, né, a gente conhece Jesus, que a gente tem um autor, um redentor, né, eles olham e falam assim, não, eu não acredito. Não existe céu, não existe fé. Eles não acreditam. E lá tem uma taxa de suicídio muito alta. Né? Lá em Bruxelas, muito alto. Na Bélgica é um dos países mais altos, né, a taxa de suicídio. E principalmente de jovens. E Bruxelas lá tem uma ponte que chama a Ponte da Morte mesmo. Que é a ponte onde as pessoas vão para se suicidar, para se matar. Sim. Então é algo muito pesado, porque eles não têm esperança. É um povo, assim, muito frio no sentido de que cada um cuida da sua vida. E se você tem problema, você resolve o seu problema, eu resolvo o meu. E pronto, acabou. Então não tem aquela coisa de amor ao próximo, sabe? De cuidar, de ajudar. Então isso acaba trazendo muita solidão, muita depressão. E é muito pesado espiritualmente para nós. E principalmente, né, falando agora dos jovens, né? É muito difícil trabalhar com jovens, muito mais do que aqui. Muito mais. Porque a gente sente esse peso, né? E lá tem coisa muito mais liberal do que aqui, né? Por exemplo, lá a droga é totalmente liberal. Então, tipo assim, isso para eles não é nada. Então é muito mais difícil para nós como cristãos sermos realmente a diferença ali, né? Mas não é impossível. E graças a Deus, nós, na nossa igreja lá na Batista, hoje nós vemos vários belgas que aceitaram a Jesus e estão ali. Mas é todo o caminho, não é do dia para a noite. Porque eles são muito racionais, eles são muito... E é mesmo muito difícil espiritualmente, é um peso. Quem sente, entende o mundo espiritual, não é fácil. De fato, não é fácil. E eu ia perguntar, tá dizendo, né, dessa questão de... Tu cresceu lá, né? Tu viveu lá. E o Bruno? Como é que chegou depois? Por exemplo, tu também veio da Bélgica pra cá? Como que foi essa tua chegada em Portugal também, a tua trajetória, vamos dizer assim? Eu saí de 2016, sou o Bruno da Ana. Agora eu sou o Bruno da Ana. Eu saí em 2016 para 2017. Quando eu falei, eu tenho uma prima na Bélgica, né? Meu propósito era totalmente diferente. Eu tentei 4 vezes ir para os Estados Unidos e tinha tudo para ir, toda vez não. Fiquei frustrado com Deus, né? Falei, como assim? Não tem jeito. Aí eu tinha tenho uma prima que é casada com um belga, já está lá mais de 25 anos. E um dia eu liguei para ela e falei assim, Luciana, o que eu preciso para ir para aí? Ela falou assim, Bruno, precisa disso, disso e disso. Falei assim, só isso? Ela falou, E aí eu falei com a minha mãe, quando eu falei, trabalhava numa empresa não multinacional do Brasil, eu falei pra minha mãe que ia embora, e minha mãe falou, você tá doido, Bruno, não sei o que. Eu falei, era meu sonho ir para fora. Tá doido, motorista. E aí peguei, tomei a decisão, conversei com a minha pastora no Brasil, ela também falou assim, meu filho, não faz isso não. Porque eu tive um passado um pouco complicado, né? Meu pai levou a família toda muito nova para a igreja, só que eu muito novo saí da presença do Senhor e eu vivi quase 15 anos no mundo das drogas, mesmo tendo muitas coisas,
E lá minha pastora, a mesma pastora que me acompanhava, ela sentava comigo em muitas fases, falava assim, você vai ser o melhor obreiro do meu ministério. E passava por várias coisas, e um dia eu falei, basta, né? E quando eu estava na fase bem da igreja, que ela falou, como que você vai para um lugar que é totalmente, você vai ter acesso de estudo. E eu lembro que eu falei, eu já tinha um tempo, que ela tinha um ministério que chamava Valente de Davi, aonde que tratava só de viciados, homossexuais, pessoa com depressão, tudo aquilo que a sociedade, né, fala não. E depois de um tempo que eu estabeleci em Deus, ela passou essa liderança para mim, eu tirei esse culto que era feito dentro da igreja e levei para a associação de moradores do bairro onde eu nasci, né? E para mim foi muito impactante, porque ali eu não precisava de pregar. Ali as pessoas que me conheciam falavam assim, cara, o Bruno tá ali dentro, é o Bruno que tá falando. Então o povo só precisava de saber que eu estava lá. Né? Então quando eu falei que ia para fora, minha pastora assustou muito. E eu olhei dentro do olho dela, falei assim, eu sei quem que eu sou em Deus hoje, pastora, eu não volto atrás. Ela falou, então, por essa palavra você está abençoado para ir. E Deus tinha falado para mim que estava me dando uma nova fase, porque lá eu agia de uma outra forma, né? Meu passado nunca foi vergonha. E ele também não é a realidade de quem eu sou em Deus hoje, porque Deus não planejou. Não é pelo meu passado que eu sou o Bruno hoje. Mas Deus, eu gosto sempre de falar que Deus pegou aquilo que era uma tragédia e uma desgraça na minha vida e transformou em bênçãos para as outras quando eu entrei no propósito. Sim. Então, quando eu fui para a Bélgica, quando eu me deparei lá, andei em algumas igrejas antes de achar a Igreja Batista, fui em outra situação, deu um desespero, porque eu fui em todas as outras igrejas, até que eu desesperei e falei assim, eu vou ficar nessa igreja aqui porque eu preciso de congregar. Mas não era nada, e me deu aquele desespero. Eu falei, eu acabei com minha vida, eu pedi conta de serviço, vendi tudo, vendi carro, deixei casa, deixei tudo para trás e fui para outro país e não me via. Mas há algum tempo cheguei lá na Batista, onde que a Ana estava, né? Cheguei a ser o líder jovem da Anne. Você te liderou. E foi engraçado, um parêntese, foi ele que me incentivou a ministrar pela primeira vez. Quando ele me conheceu, eu nem sequer, eu falo que eu dublava, né? Porque eu tava ali no louvor, mas eu só fingia que eu cantava, eu dublava. E eu lembro da primeira vez que ele olhou pra mim e falou assim, pois agora você vai ministrar. Eu falava, não, você tá doido, eu não consigo nem pegar o microfone, eu tremi igual uma vara verde, mas ele foi o primeiro que me incentivou a isso. E grandes coisas aconteceu ali, né? Deus me deu o privilégio de conquistar e chegar em alguns lugares naquele país, né? E houve algumas circunstâncias para nós que somos brasileiros, não é fácil ter acesso a um documento, por mais que você corre, que você paga, que você procura os meios legais. Chega até cansado. Então, logo, em pouco tempo depois, em 2018, entrei em contato com um advogado, consegui documento daqui, vim aqui, peguei documentação, abri uma empresa, continuei vivendo lá, trabalhando. E teve uma circunstância em 2021 que me trouxe para Portugal. Né? Eu já tinha algumas coisas, já conhecia o pastor Josimar, que é o meu pastor hoje, meu sogro, né? Sim. Ele já estava aqui, a gente já tinha algumas coisas, eu já tinha algumas coisas propostas para vir para cá. Então isso antecipou e eu peguei e falei para o meu pastor na Bélgica, ele falou, Bruno, o que você vai fazer? Eu falei assim, eu vou para Portugal. Ele falou, então você vai ser bênção lá, eu estou em paz. Foi a mesma coisa que minha pastora falou do Brasil, né? Mas naquela circunstância que eu vim para cá, o pastor Josimar, que tinha virado pastor naquela altura, né? Eu falei para ele, eu tô indo para aí, mas eu não tô indo para ficar aí na igreja e tudo, tá bem? Posso ir tranquilo, e não era para estar na família também. Não. Isso mesmo. E não era para estar. Mas eu lembro que eu cheguei naquela primeira semana que eu pisei aqui em Portugal, e eles estavam começando a igreja, tinha acabado de alugar um lugar. Quando eu liguei para ele que estava vindo,
E cheguei e ajudei ele lá na semana mesmo, derrubamos algumas paredes, fizemos algumas coisas e teve um primeiro culto, que foi um culto de jovens, né? Aonde eu só peguei e, Bruno, vamos lá comigo. Falei, então tá bom, vamos chegar e vamos lá. Já tinha começado o culto, mas quando eu pisei naquele lugar, tinha tantos jovens, porque naquela altura a igreja tinha mais jovens do que os próprios membros da igreja. Né? Muitos foram mudar de cidade, porque essa é a transição de quem mora fora. Sim, Né? A igreja Sim. sempre vai virando. E aquilo ali, quando estava acontecendo, Deus já falou, eu falei, não, aqui é meu ambiente. Porque é aquilo que Deus me lembrou, tantas coisas, é o que eu falo, eu nunca deixo esquecer o que Deus fez por mim. Né? O que Salmos fala, né? Eu não posso esquecer de tantos benefícios que o Senhor fez pela minha vida. Então, assim, aquilo lá foi uma chave. Foi a primeira semana e o primeiro culto. E naquele dia, eu lembro que antes de eu chegar, ele falou assim, domingo você vai pregar de manhã. Eu falei, não vou pregar. Não, eu só vou para ir. Então, quando eu pisei naquele sábado, em poucos minutos eu olhei para ele e falei, amanhã eu estou aqui disponível para servir o reino. E é a minha casa, né? Deus me trouxe para cá e eu não imaginava. Também fui para a Bélgica, eu não sairia dali nunca da minha vida. Sim. Ali era o meu lugar. Hoje as pessoas ligam e falam, Bruno, vem para cá fazer tal coisa. Eu falo, cara, eu acho que eu não dou conta nem de ir mais. Né? Deus virou uma chave e restaurou muitas coisas na minha vida. Um desses presentes, né, a vida da Anne, né, não foi o líder de jovens dela, nunca teve nada, mas assim, a gente está aqui, Deus me levou para um outro nível em todas as áreas da minha vida. Há coisas que eu acho que ficou lá para trás, minha estabilidade financeira, meus trabalhos, meus clientes. Deus fez muito mais aqui do que eu tive lá em muito mais tempo, em menos tempo aqui. Sim. E a gente consegue enxergar que eu estou dentro do propósito e dentro da vontade dele, porque eu gosto de falar sempre, né? Eu sou uma pessoa que por mais de 10 anos eu não peço nada para Deus. Eu não chego no final de ano e eu não sou contra disso, eu não faço a minha cartinha e as minhas petições. Mas muito mais de 10 anos, Deus sabe que eu dobro os meus joelhos e falo para ele, Deus, me dá sabedoria, me ajuda a estar no centro da vontade. E hoje eu tenho minha esposa do meu lado, ela sabe, eu não corro atrás de nada. As coisas fluem e simplesmente aparece nas minhas mãos, nas nossas mãos hoje, em todas as áreas das nossas vidas. Mas eu tenho como prioridade, independente do estilo de vida que eu tenho, dos meus compromissos. Algo que eu falei para Deus o dia que Ele me resgatou, de onde Ele me tirou. Eu falei, eu nunca vou falar nunca para nada que seja para o Senhor. E Deus sabe, e quem vive perto de mim sabe. Eu não troco, não negocio a presença de Deus e os meus compromissos com Deus em nada. Porque eu sei o que Ele tem feito por mim. E Portugal tem sido um presente na minha vida. Né? Eu sei que Deus Ele fez além do que eu pensei, do que eu sonhei. E hoje eu fico pensando, falo, Deus, ainda bem que o Senhor não deixou eu ir para os Estados Unidos, né? Eu revoltei com ele, mas hoje eu agradeço ele imensamente. A gente está aí na campanha dos 12 dias, né? Os 12 meses do ano. E eu creio, sexta-feira foi o dia da restituição. E quando a igreja parou para dobrar os joelhos para orar, eu dobrei os meus joelhos e eu falei, Deus, eu só quero ser grato. Não que eu não precise, eu tenho coisas que eu preciso muito e com urgência, pelas minhas vontades. Mas quando eu olho pelo que Deus faz, eu não tenho nem condição de falar, Deus, faz isso para mim, porque Ele é muito mais do que eu mereço. Né? E assim, a gente vinha para cá ainda há pouco. Antes de chegar aqui em pouco tempo, eu falei assim, estava conversando com a Anne, falei assim, eu não tenho nem o que falar, porque Deus faz muito mais do que a gente Com precisa, certeza. né?
Então, é uma vitória estar aqui Glória a Deus. e eu sei que eu estou no tempo de Deus e debaixo do propósito dele. Glória a Deus. Glória a Deus. É muito interessante isso, porque ao perguntar, né, dessa trajetória que você sentiu e depois ele falar também, eu perguntei mais para ela também, porque eu não sabia que você esteve na Bélgica. Para mim, você só foi aparecer só aqui em Portugal. Demorou, né? Menos tempo, mas demorou. Mas Sim. orei. Eu digo isso porque, assim, como a conversa aqui hoje ela é mais voltada para os jovens, não que os mais velhos não recebam, né, tá? Mas é porque, assim, quando eu estive na Bélgica, eu fui lá em março de 2021, eu estive na Bélgica. E logo no dia que eu cheguei, teve um suicídio na linha de trem. Isso pra nós era rotina. E assim, a filha lá da irmã estava indo me buscar no aeroporto, porque era a minha primeira vez, então demorou 1h30. E quando ela chegou, ela disse assim para mim, eu cheguei mais cedo porque alguém se suicidou na linha de trem. Eu falei, caraca, mas é assim mesmo, é pesado aqui assim, né? E desde o momento que eu saí do aeroporto, que ali ainda estava tudo tranquilo, mas quando eu coloquei os pés na cidade, aí eu comecei a sentir uma opressão. E depois fui para Dinant, não sei se é norte e sul, o que é lá. Lá eu comecei a ficar com medo, porque a casa da irmã, gente, onde eu fui, é bem no morro mesmo, assim. Lá é um riacho, um rio que passa assim, entre a cidade, que corta, né? A gente vai subindo assim. E eu fiquei lá em cima mesmo. Eu falei assim, rapaz, se alguém passar mal aqui, já era. E lá é aquela cidade que as caixas de correio é cá embaixo, e você tem que buscar. E esses dias que eu estive ali, foi algo assim muito difícil. Porque na minha carne eu sentia a atração de se envolver no meio das ofertas que tinham ali naquele país. Para isso, para o jovem mesmo cair. Tipo assim, eu cristão, tenho a vida com Deus que eu tenho. Se a intimidade que eu tenho com Deus eu já senti assim, imagina quem vai para lá e não está bem espiritualmente. Essa pessoa vai cair completamente lá. Então, assim, por isso que eu te perguntei como foi a sua trajetória lá, o seu impacto dentro da Bélgica com isso, né? Porque eu pensava que eu era o único. Então, depois de ouvir vocês falarem isso, maravilha. Essa questão que você falou do episódio do suicídio, né? Eu falo que isso é rotina para nós, porque de fato era. Por exemplo, eu ia para a escola, né? E eu pegava o metrô, o ônibus, o tram, né? Que lá tem são os que andam, né, por cima da terra mesmo, na rua. Sim. Quantas e quantas vezes a linha parava porque uma pessoa tinha se jogado? Quantas? Sim. Não foi uma, não foi duas, foi várias. Várias, assim, em 13 anos que eu vivi na Bélgica, eu perdi as contas de quantas vezes a gente atrasava, o metrô parava, tudo parava, porque uma pessoa tinha se jogado. Então isso é muito real. E é o que eu falo, que nós aqui estamos em Portugal, mesmo com as dificuldades, nós ainda somos privilegiados. Sim. Porque existem ambientes muito mais difíceis, assim, muito mais pesados mesmo espiritualmente, que você sente assim mesmo a retaliação, você sente mesmo, né? Igual você falou, você sente Sim. na sua carne a dificuldade, né? E tem que ter mesmo uma vida espiritual bem sólida, Sim. senão... Teve um episódio que eu tava lá na polícia, acho que fala assim, né? Eu fui lá e eu fui pular para tirar uma foto. Nesse momento que eu fui pular, eu fui setado na hora. E eu comecei a me sentir mal, triste. E as pessoas estavam comigo e falaram assim, o que está acontecendo com você? Você está bem? Eu disse assim, não, fica tranquilo. Já entendi o que era. Mas eu falei assim, Deus, aqui é lindo, mas espiritualmente falando, se você está fraco, você vai morrer, obviamente, né? E aí eu acredito que você sai de lá, chega aqui no auge da pandemia, né? Vamos dizer assim. Eu me lembro de você chegando com seu pai e sua mãe lá na CEMED de Alcobaça, que aí vocês se entrosaram com o pastor Cleito, né? Ele acho que não sei se não estava aqui não. Em 2021. Então, ele não estava. E aí eu olhava até para ele e falava assim, nossa, que menino estranho. A voltar pra cá, quando eu falava assim, muito alto. É a situação.
Não ligue porque eu sou eu, tá? Não ligue porque eu sou eu. E aí eu olhava assim, eu era muito tímido ainda, eu sou tímido hoje. Né? Muito demais. Sou tímido hoje ainda. Mas aí eu olhava assim e via vocês três cantando, né? E via sempre as pessoas comentando sobre você. O pastor Cleiton dizia sobre vocês, da história de lá, e que vocês tinham começado com uma célula, não foi assim? Lá em Caldas. E ele sempre estava indo lá ajudar vocês, né? Sim. E diante disso, assim, eu comecei a admirar um pouco, sempre ouvia dizer, a Amanda também, que é muito para lá ajudar vocês, né? E eu ficava assim, quem é essa pastora Lívia? Eu tenho que conhecer ela. Gente, pastora Lívia, mãe dela, já esteve aqui conosco também no outro podcast. Eu acho que foi, se não foi no anterior, Foi no anterior. Assim, então, a mãe dela já esteve aqui, vocês vejam lá depois também, que foi muito bom o podcast com ela. Mas, assim, Anne, agora trazendo para cá, para Portugal, né? Porque eu já vi que ele foi o Isaac que trabalhou na terra e ganhou a Rebeca, né? Porque se ele já a gente liderou ela lá na Bélgica e aqui em Portugal casou com ela, essa coisa interessante. Casar no Brasil. Ainda casando no Brasil. Rapaz, o negócio aqui foi tremendo mesmo, porque ele não foi Deus. Na palavra conta essa história, né? De Isaac foi trabalhar na terra, teve que esperar um tempo, para depois casar, aquela coisa toda. Mas aqui, hoje vocês lidando com os jovens aqui, agora enquanto casal, não sei se você chegou a liderar alguma vez ainda solteira, a gente queria que você falasse um pouco disso também, esse período seu pequeno enquanto você estava solteira e vocês dois também agora, como que estão? Olha, pronto, né? É importante ressaltar que quando a gente estava na Bélgica, meus pais não eram pastores, né? Sim. A gente sempre esteve na igreja, mas desde que eu me entendo por gente, eu conheci meu pai como líder de louvor, porque de fato foi líder de louvor a vida inteira. E ele era presbítero, né? Mas assim, meu pai era aquele que corria de pregar, ele corria, morria de medo. E ele, assim, eu nunca imaginei, eu sempre falo, meu Deus, graças a Deus que eu nunca vou ser filha de pastor. Eu sempre falava. Eu sempre falava isso. Ela falou ali, sempre. Então eu nunca nem sequer imaginava que um dia meus pais iriam virar pra... Nunca. E eu nunca me imaginei sendo líder, cuidando de pessoas, nunca mesmo. E aí, quando a gente saiu da Bélgica, a gente veio pra cá, né, como você disse, a gente foi pra Casa da Rainha e a gente começou a abrir a célula. A gente fez uma célula, porque de fato a gente não tinha encontrado nenhuma igreja que a gente tinha se reconhecido, né, que tinha se sentido bem. E como nós já estávamos com o pastor Hudson na sede e tudo mais, aí o pastor Hudson falou, então vocês abram uma célula aí com vocês e conforme for crescendo, né, as coisas vão avançando. E a gente abriu a célula, começamos e muito rapidamente a célula foi crescendo, e foi quando nós tivemos a necessidade de abrir o templo, né. Quando a gente abriu o templo, nessa época eu ainda estava solteira, o que o Bruno disse de fato é verdade. Quando a gente abriu a igreja, nós tínhamos muitos jovens. E nos cultos de sábados eram mais cheios do que no culto de domingo. Sim. Tinha muito mais jovens do que mesmo, né, adultos, né, família e tudo mais. Só que eram jovens que não queriam compromisso sério. Sabe aqueles jovens que queriam estar ali no meio da festa, da zoeira, ali no meio do negócio, mas que na hora do sério ali, na hora do compromisso, na hora da renúncia, não queriam estar. E para mim foi muito difícil aprender a lidar com isso no início, porque foi muitas frustrações no sentido de que eu falava, meu Deus, eu tô aqui me doando, sabe, mesmo para a gente estar aqui se doando para cuidar de pessoas. E as pessoas não querem, sabe? Simplesmente não querem, não estão nem aí, faz de qualquer jeito, não tem compromisso, não, com Deus mesmo, sabe? Passou a vida com Deus. E aí foi logo quando a gente começou a namorar, e desde que a gente começou a namorar, ele, graças a Deus, sempre esteve me apoiando, e aí pra mim começou a ser um pouco mais leve, né? No sentido de quando eu estava sozinha, era difícil porque é jovem, então é mulher e é menino, né? É menina e menino. Então é difícil, né, você cuidar de menino sendo mulher, né? E tu jovem também. E eu jovem também, imagina. Não tinha que liderar jovens mais velhos que tu? Tinha. E essa graças a Deus, nunca aconteceu, tipo assim, por exemplo, por serem mais velhos, não respeitarem, né? Porque você é mais nova, eu não te aceito como líder. Graças a Deus, não. Mas eu tinha essa dificuldade mesmo de conseguir lidar com todos
juntos ali, né? Com menina, com menino, com mais velho, com mais novo. Porque eram situações diferentes e o fato principal é que eles não queriam o mesmo compromisso de fato com Deus. E quando, né, nós começamos a namorar, nós estivemos juntos, Deus fez realmente um rebuliço assim, na nossa igreja. Eu falo que Deus, ele mudou totalmente as pessoas, não porque as pessoas eram ruins, mas ele tirou aquelas que não queriam compromisso de fato com Deus e ele renovou aquilo que podia. E ele renovou, sabe, tudo aquilo. Porque eu falo, a gente cansa, nós cansamos de cuidar de pessoas que não querem ser cuidadas. Isso nos cansa. E eu cheguei a um ponto mesmo, nós chegamos a um ponto que eu falei, Deus, eu não aguento mais. Porque é pesado para nós cuidar de quem não quer ser cuidado, né? A gente tá ali insistindo e a pessoa não quer. Sim. E Deus mudou mesmo assim, ó, totalmente. E desde que Deus fez essa mudança, hoje eu falo com muita paz e muita alegria no meu coração que hoje eu posso dizer que os jovens que nós temos são jovens que sabem quem são em Deus e têm compromisso e fidelidade a Deus. E desde que nós casamos, graças a Deus eu tenho visto que ainda mais Deus tem derramado uma autoridade sobre nós para realmente cuidar ainda mais profundo. Sim. Não só de jovens solteiros, mas jovens casados, sabe? Então, lidar com muitos mais assuntos, né? Que antes a gente não conseguiria, mas hoje a gente consegue, né, atender isso. Então, foi muito difícil para mim, no início, lidar e não levar isso, não me magoar como pessoa, sabe? Porque tem situações que você se magoa, você fica triste, mas entender que de fato não é sobre nós, mas que é sobre ele, é tudo sobre ele. E já pegando essa deixa tua, tu disse, foi um início muito difícil. Eu acredito que continua, né? Porque não é um trabalho fácil lidar com pessoas e jovens, né? Mas há quanto tempo que tu tem vocês, ou tu tem essa liderança? Já tem uns 2, 3 anos? Então, a nossa igreja vai fazer 3 anos, agora em abril. Então, desde o início, já vai fazer 3 anos. E dentro desses 3 anos, vamos dizer assim, qual foi o momento que tu entendeu que cuidar dos jovens era isso? Era cuidar de pessoas e era cuidar dos jovens. Porque eu acredito que como tu, sendo a filha dos pastores e a jovem do start da igreja, foi, né? Mas tu quis desde o início? Era isso? Ou Deus te mostrou depois que realmente era isso? Eu falo que, muito boa essa pergunta, eu sempre gosto de falar isso, que não é porque eu sou filha de pastor que eu sou obrigada a fazer. Exato. Porque as pessoas confundem muito, né? E hoje a gente vê muitos filhos de pastores frustrados e magoados e frustrados com a igreja, né? Revoltados com a igreja. Porque, eu sou filho de pastor, então eu sou obrigada a fazer. Graças a Deus, desde o início, eu sempre tive esse entendimento de se eu estou fazendo, eu tenho que fazer por amor. Né? Independente de eu ser filha do pastor ou não. O que é pior, porque eu sou ainda mais cobrada, né? Não só pelo pastor, que além de ser pastor é meu pai, né? Mas da igreja, né? Por todos. Então, mas desde o início eu sempre entendi de fato que eu tinha que cuidar por amor. Então eu nunca tive essa dificuldade mesmo de entender que o meu papel ali era cuidar de pessoas. Mas a minha dificuldade era entender que nem todos querem ser cuidados. Porque esse é um fato de hoje, é um fato que nós vemos principalmente com os jovens. Não são todos que querem ser cuidados, não são todos que querem de fato um compromisso com Deus. Então é o que eu falo, não adianta a gente lutar, a gente pagar um preço, porque às vezes as pessoas falam, líder de jovens, né? Só vê assim o glamour. Sim. Mas não vê por trás, mas não vê por trás o preço que a gente paga pela vida deles. E só Deus e nós sabemos o quanto é difícil cuidar deles, o quanto nós pagamos um preço, nós oramos, né? Jejuamos por eles e tem muitos problemas que nós temos que aprender a lidar, coisas que para nós, né? Às vezes pode ser muito simples, mas para eles pode ser coisa muito grande. Então, o meu maior problema no início, para mim como pessoa, foi entender isso, a não me desgastar com aquilo que não deveria ser desgasto, entende? Com pessoas que não realmente, de fato, não queriam. E Deus me fez entender que nós devemos desejar a presença dele. Então, não adianta a gente querer cuidar de pessoa, de alguém, se ela não quiser. A gente ficar batendo, né, como fala o ditado do muro de faca lá, que eu esqueci. Gente, como que é um ditado, amor? Eu não lembro. Não, dando murro de motivar.
saia. Isso mesmo. Mas desde que eu entendi isso, pra mim se tornou muito mais leve. Sim. Porque as pessoas têm que desejar Jesus, né? Desejar certeza. mesmo de coração. Não por nós. As pessoas não têm que estar ali nos jovens, por exemplo, no louvor, pra nos agradar. Você entende? Por exemplo, um louvor. A pessoa não tem que estar ali porque, ai não, vou estar ali pra agradar a Anne, o Bruno passou. Não. A pessoa tem que estar ali porque ela ama, porque ela deseja aquilo. E nesse ponto ela fala assim, mas no começo É. foi difícil Pra chegar nesse nível. No começo foi difícil colocar isso na cabeça dela, porque eu já sou mais duro um pouquinho em questão disso. Não porque sou duro, né? Porque o próprio Jesus deixou um grande exemplo. Né? Falou, vamos todo mundo, sai por todo mundo, prega o evangelho a toda criatura. Falou, aquele que crê, você bate na porta. Quem abrir, você entra. Quem não abrir, sacode a poeira do pé e vai embora. E era difícil falar isso para ela, porque assim, nós temos a igreja hoje em si, infelizmente, o meio evangélico em si, as pessoas às vezes acham, eu gosto sempre de falar isso, sempre que eu tenho a oportunidade de pregar e levar a palavra de Deus, eu sempre levo um apelo, algo, mas eu sou uma pessoa que eu sei de onde eu vim. Então, assim, Deus ele tem que ser desejado. Eu não tenho que ficar insistindo para as pessoas virem para lá pela emoção. Sim. A pessoa tem que sentir o desejo, porque a emoção de estar lá na frente muitas vezes não vai levar ela a ser uma pessoa constante e ter uma nova vida. Então eu sempre gosto de falar no final das ministrações, sempre faço alguns apelos e falo, eu vou falar uma vez. Vem, não é porque não é sobre mim, é Sim. sobre Jesus, mas quando eu levava isso para ela, eu falava, larga ela, mas não pode ser, mas não tem que ser, não é de ser. Lógico que tem pessoas que tem que, principalmente quando se trata de jovens, eu sempre tive isso, eu sempre pedi para Deus trabalhar, porque assim, muitas vezes em fase da vida é que nem assim, as pessoas trazem problema que eu falo assim, meu Deus, tá sofrendo por causa disso, mas é o que ela falou, e Deus me fez entender um dia, para mim pode ser pequeno, mas para a pessoa que está vivendo aquele processo pode estar um processo muito grande, um gigante muito grande. Sim. Então, nessa parte eu fiquei mais sensível, mas algo que eu sempre falava para ela, pessoas têm que querer ser cuidadas, porque senão nós nos matamos, nos doamos e nós não somos o agente de transformação. Nós somos o canal que Deus libera, mas a pessoa tem que dar acesso, porque quem transforma, quem liberta é a palavra, não é o líder. Não é eu andar com a pessoa todo dia aqui grudado comigo e quando ela estiver fora, mas o dia que eu creio que para ela também foi libertador, né? Porque ela carregava um peso de muito. Porque quando nós olhamos pela nossa percepção, como era uma igreja que era mais jovem, a gente vê assim, pela nossa percepção, a gente fala assim, uau, tá dando certo, a gente tá fazendo algo extraordinário. Mas quando a gente vê tudo indo embora, a gente acha que nós somos o errado. Aonde eu estou errando? Aonde eu estou errando. E muitas vezes é o que ela falou. Nós não estávamos errando. Deus estava limpando, trocando para levar para o sucesso dele, que era o excelente. E eu falo que nós temos vivido um tempo onde Deus trocou as pessoas. A igreja em si, ela cresceu. E doeu muitas perdas, por mais que as pessoas acham que não. Sim. Porque as pessoas pensam que não, e para nós doeu. Para nós, muitas vezes, nós olhamos e falamos, acabou, vamos pegar e largar tudo fora. Mas hoje Deus ainda consegue colocar, falar, mostrar para nós, através de pessoas totalmente diferentes, em outro nível, que nos honra, que fala assim, o que eu preciso de fazer? Que a gente não precisa de convidar. E a gente fala, não, realmente Deus colocou, agora é Deus que deu o crescimento e é Deus que está levando a gente para um novo tempo. E isso que ele está falando, quando foi essa transição, e de fato foi libertador para mim entender isso, que não era só depender dos meus cuidados, mas eles tinham que querer ser cuidados e transformados, que é a parte que ninguém quer ser transformado, né?
E quando Deus foi fazendo essa mudança de pessoas, para mim foi muito frustrante, no sentido que eu falava, meu Deus, a gente começou a igreja com um monte de jovens, e agora não tem, sabe? Eu olhava para mim e falava, Deus, o que eu tô errada? Me mostra, eu tô errada, o que eu tô fazendo? Me dá estratégia, o que eu tenho que fazer? E nós começamos a igreja com uns 20, 25 jovens, e nós chegamos a ter 3 jovens. E eu olhava e falava, meu Deus, sabe? De fato, batia o desespero, e eu olhava para o meu pai, não como pastor, mas como pai, eu falava, pai, o que eu vou fazer? Me socorre, me ensina, ou me dá um caminho, sabe? E ele sempre falava para mim, ele falava, né? Ele me chama de cheiro, de cocheiro, fique em paz. Ele falou, se Deus está no controle, é dele, a obra é dele. O barco não vai naufragar. Ele falava assim, o barco não vai naufragar. Porque ele é o capitão, então vai dar certo. E quando Deus começou a trazer, e Deus fez essa mudança, o ano de 2023 para nós foi o ano do sobrenatural, né? Na nossa igreja. E de fato, para nós foi o ano do sobrenatural. Porque nós começamos o nosso ano de janeiro com esses 3 jovens. E nós terminamos o ano, graças a Deus, com 25 jovens. Então, tudo que nós perdemos lá atrás, Deus nos restituiu. E não só Ele nos restituiu, mas Ele nos trouxe realmente pessoas, igual a Bruno disse, que desejam a presença de Deus. E isso eu acho que é o que mais pesa para nós líderes. Que é que a gente quer cuidar de todo mundo, quer que todo mundo entenda, que todo mundo, sabe, esteja ali mesmo. Mas não são todos que querem esse entendimento. Então, quando eu entendi isso, e Jesus me fez entender isso, para mim foi libertador e me fez caminhar muito mais leve. Sim. Né? E fez o caminho, a trajetória muito mais leve. Então, hoje, para mim, a liderança é algo leve, é algo mesmo prazeroso, sabe? Não é mais aquela coisa de ficar pensando, meu Deus, eu tô errado, o que eu tenho que fazer? Não, é mesmo prazeroso, igual o Bruno falou, né? Flui. Não é pelo que a gente faz, mas é mesmo pelo que o Espírito Santo faz através de nós. É interessante isso, porque em um momento da minha vida, você me fez lembrar de pessoas que já passaram por mim, a qual eu tive que ajudar. Tipo assim, eu nunca fui líder, mas teve um episódio de um jovem que eu fui ajudar e eu me senti assim como você, porque eu achava que eu tinha que carregar sempre a cruz dele em cima de mim. E às vezes nós cometemos isso, queremos carregar a cruz daquele que está do nosso lado a vida inteira, esquecendo que ele também precisa caminhar. Ou seja, isso foi um desafio muito grande para mim, porque quando Deus começou a me pedir para se afastar um pouco, para sair de perto um pouco, eu não entendia, porque o meu sentimento estava ali envolvido. Tipo assim, eu achava que se eu orasse, ia proteger. Eu achava que a palavra que eu falasse ia dar conta, e não. E Deus, de fato, ele pegou e, tipo assim, mudou. Foi tirando 1, 2, 3, e eles me chamavam até de pai, cara. Gente, o mais novo me chamavam de pai. Com 17 anos, eles me tratavam assim. Mas porque viam em mim também a presença de Cristo. Eu acredito que em vocês também a mesma coisa. E assim, vocês estão falando de muitos desafios, mas para vocês dois, qual o maior desafio no meio dessa liderança? Assim, como jovens, teve algum jovem que te trouxe dor de cabeça, vamos dizer assim, não só dor de cabeça, mas que você tem que matar, porque eu já quis fazer isso, tá? Eu já quis jogar na frente do carro, mas... Graças a Deus, o Espírito Santo não deixou, né? Tirou essa coisa, gente, não ficou bem o negócio, mas... Azar, a gente fala brincadeira, mas é verdade. Qual que não deu, né? Não, tô brincando. Mas... cada um nos dá uma dor de cabeça diferente, né? Vamos dizer assim. Mas para mim, um dos maiores problemas, não problemas, mas dificuldades mas que a gente enfrenta com os jovens, falando de jovens, é a inconstância. Sim. Inconstância porque hoje eles querem uma coisa, amanhã já não quer mais. Hoje eles querem aquilo, amanhã já não quer mais. Sim. Hoje eles querem estar com Deus, aí amanhã, não, porque um amigo me chamou para ele, eu já não quero Deus mais. Sim. Entende? Então, é a inconstância por não saber quem são em Deus. Sim. A inconstância por quê? Porque não sabem quem são de fato em Deus. Então, isso é algo que nós, esse ano, nós colocamos com os nossos jovens, que nós queremos tratar neles, é mesmo a identidade deles. Que eles descubram de fato quem eles são. Porque a partir do momento que nós sabemos quem nós somos em Deus,
nada que esteja ao nosso redor vai tirar a nossa constância nele. Entende? Então, para mim, esse é um dos maiores desafios mesmo, fazer eles entenderem quem eles são em Deus, para que eles não sejam mais inconstantes, mas que eles tenham essa intimidade com Deus diária, que para eles às vezes é coisa de sete cabeças. Nossa, como que eu vou orar todo dia? Como que eu vou ler todo dia? Sabe aquele negócio? Mas eu não consigo. Porque eles têm essa coisa que é muito difícil. Mas para eles é difícil porque eles ainda não conhecem, não sabem quem são de fato em Deus. Porque a partir do momento que a gente sabe, se torna prazeroso. Porque é o nosso Pai. Né? Exatamente. Dificuldades são várias, problemas são inúmeros. Se nós fôssemos listarem, são de problemas que eles não precisavam de estar vivendo como jovens. Sim. E nós temos que tratar, né? Nesse último tempo temos tido muitas coisas que temos que tratar, mas recentemente teve uma reunião de liderança do Aviva Jovem e sentado com o pastor Domingos, ele falou algo que virou uma chave dentro de mim, da Ana. Estava sentado eu, ela e o pastor Domingos e a Suzana, a esposa, e ele olhou para a gente e falou assim: nós não temos que tratar o problema, nós temos que chegar antes do problema. Então, em vez de nós esperarmos o problema chegar, quando sinalizar, vamos ser mais astutos e rápidos para que não aconteça. Então, esse é um desafio que, daquele dia, daquela reunião, daquele momento que a gente estava sentado à mesa, algo que ele falou, e quando eu fui para o quarto, mais a Ana, eu olhei para ela e falei assim: nós vamos chegar antes. E Deus já tem nos feito passar antes. Sim. Recentemente nós temos passado por isso, trago alguns jovens para perto e falar: vamos conversar aqui, e ninguém está aqui para te acusar, para fazer, não que esteja errado, Sim. mas a visão que pode dar errado, para que a gente não precisa de chegar para sentar um dia para tratar o problema, mas que a gente consiga ter a sensibilidade para neutralizar isso através da palavra de Deus, através de uma instrução, que muitas vezes nós achamos, porque é líder, porque tem alguma posição, a gente está ali para resolver problemas. E outra coisa importante que o pastor Domingos falou também foi assim: problema que você resolve ele e nunca sai dele sempre, você nunca passou de nível, você nunca saiu do problema. Você nunca fez a pessoa crescer. Isso é muito importante a gente detectar em nós. Sim. Então, assim, algo que nós, desde aquele dia, não esperamos virar um ano, mas estamos dispostos a fazer. Como fala, não se trata de uma liderança somente, porque isso requer tempo, requer preço, e muitas vezes os problemas não são neutralizados porque nós mesmos, que Deus entrega algo para nós, não estamos dispostos a investir tempo, porque temos a nossa vida, temos o nosso trabalho, né? Além de estar envolvido com a liderança de jovem, é o que eu falo assim, muitas vezes eu e a Ana tá dentro da igreja mais que o pai dela e a mãe dela, que é os nossos pastores, porque nós fazemos parte de tudo que está dentro da igreja. Sim. Então, se é evangelion, estamos lá, se é louvor, está tudo lá, se é jovem, se é criança, se é adolescente, nós fazemos parte da igreja. E isso requer, mas o que cabe a nós também, que é uma liderança de jovem, vai cobrar de nós mais um tempo, vai cobrar madrugadas, vai cobrar tempo de qualidade que eu tenho com ela e alguma coisa, falar, tem que fazer tal coisa, assim. Esses dias eu até falei para ela que estava engraçado, que os meninos ficam: Bruno, vamos ali comigo, vamos tomar um café, a gente precisa de conversar. Liga para ela, fala: eu preciso de conversar com você, não sei o quê, e a gente cheio de coisas para fazer. Só que algo que Deus despertou, falou assim: um dia a gente estava mal porque as pessoas não davam valor. Sim. Então, hoje nós temos que se sentir realizados, porque as pessoas estão conseguindo achar em nós algo para oferecer. Não somos bons, mas que nós temos sido agraciados por Deus por este tempo.
E eu falo que a maior honra não é que os jovens que Deus trouxe hoje, realmente jovens que querem, não jovens que não erram. Sim, Não são pessoas perfeitas, que todos erramos. né? Mas pessoas que Estão conseguem dispostos. achar em nós, falar assim, cara, converse comigo um pouco, eu Sim. preciso de uma direção. Às vezes fala, Bruno, deixa eu passar aí na sua casa 10 minutos, fala o que que eu vou fazer. Não tem nada a ver com a igreja, é com a sua vida pessoal. E assim, aqueles 10 minutos, você tá 2 horas, tá 3 horas, e às vezes você conversa alguma coisa que não tem nada a ver, te abraça lá dentro da igreja e fala assim, obrigado, porque era só aquilo que eu precisava de ouvir. E eu falo, o que que eu falei? Nem lembro o que que eu falei. Entende? Tanta coisa que a gente fala. Então, assim, tem vários desafios, mas eu creio que é isso que a Ana falou, é a constância. Eu acho que não só o jovem, mas o cristão hoje em dia, ele tem que ser Eu constante. falar isso, né? Constância, é você entrar no ano de 2024 e algo que eu falei recentemente na igreja, eu não conformo, eu sou duro às vezes no falar porque eu me cobro, ela me conhece, eu sou duro comigo, eu me cobro. Porque assim, a constância não quer dizer que eu vou estar bem todos os dias, isso é normal. Mas a presença de Deus, eu tenho que me esforçar para estar constante nela. Triste, alegre, diante dele eu tenho que estar alegre. Não é o problema em si que tem que fazer, eu tenho que conseguir, através da graça dele, achar uma alegria. Porque a inconstância faz com que nós paramos de desfrutar. Né? O ano passado foi o ano do sobrenatural para a Catedral da Esperança. Então, muitas vezes as pessoas chegam no final do ano, eu podia ter feito mais, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Lógico que a gente sempre vai ter mais para oferecer para Deus, mas eu tenho que entregar o ano para Deus, falar assim, Deus, realmente teve dor, teve luta, mas eu consegui estar aqui constante, eu te ofereci o meu melhor. Glória a Deus. Não que eu não poderia ter dado mais, mas eu não tenho que ficar pensando, porque a maioria das vezes a gente fica acusado, porque a gente sabe que a gente deixou coisas simples para trás e deixando responsabilidades de Deus. Mas é algo que eu cobro de mim, e é algo que eu falo com ela muitas coisas e a gente ora junto, eu falo assim, o que Deus entrega na minha mão, nas nossas mãos, a gente vai fazer o melhor. Porque a gente não é obrigado a fazer. A gente tem uma escolha. Mas se a gente faz, os problemas vêm e não pense os níveis de problemas que chegam. São problemas que a gente muitas vezes não é só jovem, que aí você trata do jovem, você trata da família, você trata de tudo. E a gente está nisso tudo. Sim, sim. Né? Então, quem capacita é ele. Se ele deu, a gente pode ter a convicção que se a gente estiver debaixo da presença, ele vai capacitar, porque é ele que é o agir dele, não é nosso, né? Sim. Então, assim, desafio muitos, É, mas tem valido a pena. Agora, assim, rapidinho, vocês lideram dentro da igreja, né, claro, mas também tem a liderança agora fora, que é regional. Aí eu quero perguntar uma coisa. lá vem, né? Sem polêmica. Para vocês, como que seria ou superar uma juventude? Pegar uma juventude assim que não superou aquele líder que saiu, tipo assim, que vocês pegaram, né, uma liderança agora de alguém que já esteve, hoje não está mais. Mas para vocês, como que seria lidar com tudo isso? Por exemplo, se a igreja, os jovens ficaram feridos ou alguma coisa assim. Como que seria para vocês isso, lidar assim, com essa liderança? Assim? Graças a Deus não vivemos isso, né? Graças a Deus. Não que eu saiba, né? Mas, assim, a liderança do regional, como eu, né, até disse lá na igreja, foi Deus. Porque eu nunca quis, Deus sabe, no coração, sempre corri, sempre fugi, sempre fugi. Mas chegou no momento que foi Deus disse, você vai fugir ou você vai fazer o que eu tô mandando, né? Falei, então, vamos fugir, vamos lá. Graças a Deus, não senti isso, né? Graças a Deus não vivemos isso. Mas, nesse assunto, eu acho que a primeira coisa a se fazer nessa circunstância
é mesmo cuidar das pessoas. Sim. Porque é o amor que faz as pessoas entender que não é porque nós somos bons, sabe? As pessoas têm na cabeça que é líder, ele é o poderoso. Ele é o tal, o bambambam. E não, gente. Nós somos líderes pela graça do Senhor, porque se não for a graça dele, nós não somos Com nada. certeza. Sabe? Trabalhar. E as pessoas acham que líder pode mandar. Não, gente, o líder é quem mais trabalha. Por que eu falo isso? Se não tiver, graças a Deus, a gente tem pessoas que hoje trabalham conosco, mas se não tiver, quem faz somos nós. Você entende? Então, o líder não é aquele que manda, é aquele que faz junto com todo mundo. Então, é o amor que cura as pessoas. E eu entendi que fazer as pessoas entender que o líder não é um militar que está lhe mandando, não. Ao contrário, é você tratar as pessoas com amor, com a graça de Deus, com a misericórdia dele. E quando está sob a direção de Deus, Azaf, não tem como fugir. Não tem como fugir. As pessoas podem até relutar, mas quando é na vontade de Deus, não tem como. Uma hora as pessoas caem em si, e é o que eu falo, a árvore, nós conhecemos a árvore pelos seus frutos. Sim. E se a árvore estiver dando fruto, não adianta a pessoa querer relutar contra a sua liderança, não adianta a pessoa querer falar mal da sua liderança, porque a pessoa pode até falar mal, mas as pessoas vão olhar e falar, mas como que ele está falando mal do líder dele? Sei que o líder dele está dando fruto tal, fruto tal, fruto tal, fruto tal. Então, eu acredito que é o amor que cura as pessoas. Sim. O amor de Deus e o amor que transborda de nós. E indo nessa direção de liderança, né, tenho duas perguntas, vão ser duas em sequência. Primeira, por exemplo, vocês falaram muito em constância, né? Os jovens, até os cristãos em si, terem constância. Como vocês, como líderes, auxiliam na constância dos jovens? Quais são as estratégias que vocês têm para manter os jovens constantes? Porque jovem por si só não é constante. Então, eu enxergo como um papel de líder auxiliar nessa constância. Não sei se é isso também, até a minha visão. Como vocês fazem isso? Qual é a estratégia que vocês têm em manter essa constância dos jovens que vocês lideram? E a outra pergunta é, como vocês identificam vamos dizer assim, os talentos, os chamados dos jovens de vocês? Vou responder uma, você responde a outra. Sobre a primeira, né, que você disse sobre o nosso papel, né? Sim. De fato, nós entendemos que o nosso papel é ajudá-los, né, justamente nessa inconstância, a fazê-los entender e a dar estratégias para eles, né? E não só Deus nos dá estratégias para que nós consigamos alcançar esse objetivo. E, por exemplo, uma das estratégias que Deus nos deu no ano passado foi um devocional. Algo que eu vi a necessidade em que muitos tinham dificuldade para entender a palavra. Que muitos liam, por exemplo, na nossa célula de jovens, a gente lia a palavra e eu via que muitos ficavam, tipo assim, sem muito entender o que a gente estava lendo. E o Espírito Santo mesmo falou comigo, e depois eu comentei comigo e falei, amor, nós precisamos fazer um devocional com os jovens. Porque eles precisam entender a palavra de Deus, porque a partir do momento que eles entenderem, eles vão ter sede dessa palavra. E quando nós começamos a fazer esse devocional, foi um divisor de água na vida deles, mesmo. Eles começaram a ficar muito mais, não participativos, mas muito mais engajados naquilo, sabe, sedentos, essa palavra. Tinha devocionais que a gente começava a falar e a gente nem falava. Porque eles começavam a falar um atrás do outro, ia falando, e trazendo reflexões sobre aquilo que a gente lia. Sim. E eu falava, e eu terminava, falava, gente, os pregadores, vocês estão pregando. Vocês não estão percebendo, mas vocês estão pregando a palavra de Deus. E isso eu vi que foi trazendo mais sede neles, mais vontade. Tanto que a gente deu uma pequena pausa, né, agora, por causa do fim de ano. E ontem, uma jovem chegou em mim e falou assim, Ani, pelo amor de Deus, quanto que o devocional vai voltar? Que eu não aguento mais. Eu falei, calma, que amanhã já volta. Amanhã a gente já volta pro devocional. Então, foi uma das estratégias que Deus nos deu para conseguir ligar essa chave neles de entender o que a palavra está dizendo. Né? Outra estratégia também que nós temos, que é a nossa célula, né? Que antes a gente trabalhava com cultos de jovens, culto mesmo e tal. Só que Deus nos trouxe o entendimento que nós precisávamos cuidar de mais perto.
Então Deus nos trouxe a célula, né? Porque ali na célula a gente tem o nosso momento de louvor, tem o momento da palavra, mas durante a palavra é o momento que eles se abrem, é o momento que eles perguntam, é o momento que eles estão ali mesmo. Você vê que eles estão muito mais focados naquilo do que às vezes quando é um culto, porque eles se dispersam mais, mas ali na célula a gente está mais perto, está todo mundo sentado mais perto em roda. Então a gente vê que eles ficam muito mais sedentos, mais focados naquilo que está A acontecendo. gente parou de levar uma palavra direta, mas a gente começou a compartilhar a palavra com eles. Então a gente preparou uma palavra e eles não terminam a solta pregação. as perguntas. Então, assim, tem sido algo libertador. Tem sido algo assim que muitas vezes a gente entra em vários assuntos, pais, irmãos, relacionamentos, e a gente vê que essa proximidade gerou uma confiança e eles começam a ser libertos, porque eles começam a se expor diante de muitas pessoas. Sim. E muitas vezes eu fico batendo na perna e falo, amor, a gente precisa de acabar, precisa de fazer, e eles não param de vão falar embora e e não vão quer embora. parar. Então, isso foi uma Isso. estratégia, uma ferramenta poderosa que E Deus tem outra nos da dado. estratégia que Deus nos deu, e é o que o Bruno disse, né? As pessoas, e o que eu falei, as pessoas acham que é só um glamour, que é fácil, seja, que é poderoso. Mas as pessoas não vêm por trás das renúncias que nós temos que fazer. Por exemplo, nós temos que ter tempo de qualidade com eles. Então, uma estratégia que Deus nos deu é: o Bruno toma um café com os meninos e eu tomo um café com as meninas. Então, quase toda semana nós temos um encontro marcado de mesa, com um Exato. jovem. Pra tu conhecer realmente quem é cada um deles, E a né? necessidade, E a de necessidade cada deles. um. E eu achei engraçado que... Não tá com uma manada, né? Vamos dizer isso assim. mesmo. Eu achei engraçado até o que eu compartilhei com o Bruno, que teve uma jovem na igreja que, né, pronto, era mais fechada. E aqui o que o Espírito Santo foi falando comigo, eu falei, gente, eu preciso conversar com ela. Só que eu falei, amor, como que eu vou falar com ela? Sabe aquela pessoa bem fechada? Assim, eu falei, gente, ela vai falar comigo, ela não vai falar nada e vai ficar aquele climão. Eu falei, o que eu vou falar, né? E eu orei e disse, falei, Jesus, se o Senhor colocou no meu coração, é porque o Senhor tem um propósito. Cheguei lá, fomos tomar um café e começamos a conversar, né, gente, né? Começa, né, mais contraído e tudo mais. E quando eu vi, eu já fui falando, fui entrando no assunto. Gente, e foi muito marcante pra mim, porque a gente tava no meio do café. E do nada ela começou a desabar de chorar. Ela começou a chorar, e as mulheres do café começaram a olhar, pensando que eu tava brigando, né? Eu falei, meu Deus, agora elas vão vir chegando, eu tô brigando comigo. E eu fui, coisas simples, sabe? Coisas simples mesmo, do amor de Jesus. Mas ela foi chorando, ela foi desabando, e ela olhou pra mim no final e falou assim, Anny, obrigada, porque nem eu sabia que eu precisava ouvir isso. E aquilo pra mim foi mesmo a confirmação de Deus, em dizendo, vocês estão no caminho certo. É isso que eu quero, não é cuidar de pessoas no íntimo, sabe? Porque as pessoas têm coisa no íntimo que só ela e Deus sabe, mas coisas que precisam ser tratadas, coisas que precisam ser curadas, feridas. Ela falou comigo coisas de feridas da infância dela que ninguém sabia, mas que Deus precisava curar. Então, nós temos percebido que esses tempos, mas o Bruno falou, é tempo de qualidade, porque é 2, 3, 4 horas não é 15 minutos. Não é. Entende? Então, é o que eu falo, não é fácil, mas é mesmo gratificante a gente olhar e ver os frutos que isso tem dado. Então, essas 3 estratégias, né, são algumas das, mas essas 3 foram aqui, esse último ano nós vimos mesmo os resultados neles, né, no engajamento deles, na fome, né, mesmo no compromisso deles com Deus. E é algo que nós vamos continuar esse ano aí. Eu creio que em nome de Jesus dará muito mais. Porque se Deus é certeiro, não tem como dar errado, né? E nesse trajeto de fazer eles mais constantes, vem o descobrimento de talentos, né? Porque nessas conversas, o devocional tem sido realmente assim poderoso, assim. Sai coisa ali que a gente fica falando, tem dia que a gente conversa, tem dia que nem conversa, né? No começo eles ficam meio tímidos da gente ler, porque é um devocional que a gente pega o texto e vai explicar, a gente não sabe toda a verdade, a gente fala, se tiver dúvida, pergunta, se a gente não souber, depois eu trago para vocês. Então, assim, a gente lê, quando começa a ler os primeiros tópicos, aí eu falo, então, quem quer falar? Aí assim, não. Pode falar, Lídia, pode falar. Aí a gente começa, mas depois eles desenvolvem. Então, assim,
esse desenvolvimento através da palavra faz a gente descobrir muitas coisas. Pessoas que falam, alguns a gente sabe que tem dom da palavra, e essa proximidade, essas estratégias que Deus tem nos dado, então, assim, nos dá a facilidade de falar o que você gosta de fazer. Né? Recentemente, a gente já teve um jovem, a gente participou de algo extraordinário, recentemente, chegou esses dias na igreja, um jovem levou ele, e esse jovem estava esses tempos, ele queria até suicidar, queria muita coisa, mas você olha para a pessoa centrada. Um cara bem centrado, tem um bom trabalho, é um cara super inteligente, cara massa de você conversar com ele. E aí, ele nesse tal, todo um dia, ele me chamou lá fora para conversar. Eu tinha acabado de uma ministração num domingo e ele me chamou. E ele começou a soltar um pouco das coisas sobre ele. E logo eu já ia dar um discipulado para o batismo. E aí ele falou assim, eu não quero batizar, mas eu posso participar? Aí ele perguntou até pro pastor. Aí ele falou, claro, fala com o Bruno, pode participar, tudo. E eu falei para ele, falei assim, cara, você fica à vontade. Se você sentir... Ele falou, Bruno, porque eu tenho a necessidade. Eu sempre tentei burlar minha vida, porque eu sei que se eu conhecer a palavra de Deus, eu ia com um compromisso mais sério. Mas eu tenho a necessidade de conhecer, não vou batizar. Falei assim para ele, eu quero que você fique à vontade. Se no final você falar assim, Bruno, eu quero, saiba que você está pronto. Sim. E logo a gente inseriu ele no devocional também, todo devocional ele tá. E aí, assim, eu dava o discipulado num dia para as pessoas que ia batizar, no outro ele escutava a palavra do devocional e falava, lembrou do devocional, foi falando. E aí acabei o discipulado e aí ele me mandou a mensagem, falou assim, eu vou parar de fugir da minha vida. E foi uma vitória, né? Ele desceu as águas e falou, eu quero. E nisso eu descobri vários talentos nele. Eu sabia que ele servia, fazia um tanto de coisa que a igreja tinha necessidade. Ele fez isso tudo para a igreja, ele batizou, ele doou um tanto de dias dele agora para a igreja, servindo. Falei, cara, eu preciso fazer tal coisa. Ele, cara, isso é minha área mesmo do Brasil. Então, alguém que está entrando na igreja deu um sábado inteiro, até meia-noite na igreja. Esse dia foi para lá 8 horas, saí de lá 1 hora da manhã. Eu não podia estar, Bruno, não preocupe, eu vou fazer. Chamei para outras atividades. Essa proximidade traz os talentos. Porque todo mundo tem algo para oferecer para o rei, né? Então, isso tem sido prazeroso para as nossas vidas. Isso traz confiança neles também, né? No sentido de que hoje, por exemplo, falando das meninas, né? Elas têm a liberdade e muitas chegam em mim e falam, nossa, eu gosto de dançar, será que eu conseguiria dançar? Eu falo, claro, a líder está ali, né? Da dança está ali disponível a cuidar de você. Outras falam, não, Anny, eu sempre cantei no Brasil, será que eu consigo cantar? Elas mesmo têm essa facilidade hoje, né, de chegar em nós e falar o que eles gostam de fazer e o que eles querem fazer e trabalhar. E é isso que eu falo, que Deus realmente nos presenteou com esses jovens que estão dispostos e querem trabalhar e fazer e se entregar, né, para ele. Então isso é gratificante, não tem outra palavra a não ser mesmo gratidão a Deus pelas pessoas, né, por podermos cuidar do Senhor. Amém. E Ju, tem alguma coisa para falar mais? Ou Tem uma perguntinha ainda? Tem, mas a gente tá muito quieto, gente. Tem uma. Não, eu quero vocês. E vocês conseguem aproveitar todos os talentos que vocês têm? Essa pergunta é difícil. Eu gosto de falar assim, todo mundo tem um talento. Quando Deus criou o homem, ele fez algo extraordinário. Ele falou assim, ele não foi... Ontem o nosso pastor pregou sobre isso. Ele falou assim, Deus criou o mundo e falou, haja. E tudo foi acontecendo e tudo, mas quando chegou o homem, ele falou assim, não, esse aqui vai ser diferente. Ele formou. Ele pegou na mão, mas tem algo assim primordial que Deus fez. Ele soprou o Espírito dele. Então, quando a gente chega nesse contexto
de capacidades e habilidades, tanto a pessoa cristã e não cristã, todos têm habilidades incríveis. Porque isso se explica quantas pessoas que não são cristãs e que têm sucesso na vida e habilidades incríveis, né? Mas a habilidade cristã, eu gosto de falar assim, que ela para a gente despertar e aproveitar, muitos têm. Só que isso também não se trata só de nós como liderança, porque Deus nem sempre usa o habilidoso, Deus usa o disponível. Quem tem disposição, ele recebe a capacitação, porque isso explica tantas pessoas que a gente olha e fala assim, cara, o Asaf tem tanto talento, ele podia arrebentar e fazer tanta coisa. E às vezes não é o contexto da vida dele. E às vezes a gente olha e fala assim, tá sendo, não usa, não faz. E às vezes desperdiçado. E às vezes a gente olha uma pessoa que a gente fala que é o improvável, mas ele está disposto. Sim. Então, essa habilidade, ela é gerada também dos céus, pela disposição do coração. E é também a percepção de vocês nisso, né? Ver a habilidade no improvável, vamos dizer assim. O improvável, mas o improvável disposto. Disposto, e além da disposição, é entender a renúncia que deve ser feita. Porque, né, não é só sobre habilidades e talentos, é entender que quando nós estamos dispostos a fazer algo para Deus, nós temos que entender que nós também vamos ter que renunciar muitas coisas para fazer isso para Deus. Então, por exemplo, né, vou usar o exemplo aqui de nós do altar, né, nós ministrando. Para nós estarmos ali, nós temos que abrir mão de muitas coisas que as pessoas não imaginam. Não é só subir domingo lá e cantar, né? Não é só. Então é o que eu falo, as pessoas, né, que muitas vezes têm o talento, mas não têm a disponibilidade e não têm a renúncia. Sim. Eu tenho talento, por exemplo, eu canto bem, mas eu não quero orar, eu não quero jejuar, eu não quero ter intimidade com Deus, eu só quero estar lá em cima e cantar. Não, mas Jesus não quer você cantando. Jesus quer você adorando, é diferente. Então, é muito mais, vai muito além do que um simples talento, né, que vem de Deus. Mas Deus nos dá o talento e fala, então é agora com você está disposto? Você quer? Você está disposto a renunciar? Então, se você está disposto, eu vou te dar as habilidades certas para isso. E voa. Aí sim. Né? Então, nós temos tentado ver isso mesmo, quem está disposto a isso. Às vezes a pessoa nem sabe que tem esse talento. Mas às vezes a gente vai conversando e vai instigando ali, aí, nossa, acho que talvez eu possa até gostar disso. E vai fazendo, está disposto a fazer, a renunciar. E aí... Por muitas vezes, quando tem habilidades expostas, eu acho que muitas vezes nós, pela empolgação de querer usar para fazer algo para Deus, não é errado. Mas muitas vezes nós deixamos o algo que é o espiritual, de olhar que existe um processo, de conhecer o caráter, de ver se está disposto a renunciar e nós mesmos, como liderança, frustramos, porque nós investimos muito no potencial e muitas vezes aquele retorno não vem. E é normal ter essa frustração, porque a gente fala, cara, é capaz, ó, chegou aqui, vamos colocar ali, faz isso, faz aquilo outro, e muitas vezes no final não faz nada. E isso muitas vezes é frustrante, isso é algo que a gente conversa no nosso particular bastante. A gente sempre tem o ponderamento, o cuidado para a gente não ficar empolgado com pessoas que chegam. Lógico, pela emoção. Porque a gente nunca sabe o que as pessoas... Não que nós estamos aqui para julgar caráter de pessoas, mas nós precisamos de entender aquelas pessoas que chegam, porque todo mundo chega com alguma história. Sim, tem gente que chega mostrando uma e no final não é nada. Sim, e eu vejo também aquela questão de não depender do que tem. Sim, com certeza. Porque muitas vezes pode acontecer, não sei se isso já aconteceu com vocês, com a liderança de vocês, por exemplo, eu tenho um talento, né? Só que o meu talento é muito bom. Então vocês dependem do meu talento, né? Então eu não preciso me esforçar, porque vocês precisam de mim. É isso mesmo. Né? Então isso também. E é aí que as pessoas erram em pensar que eu tenho talento, então eu sou bom. Ou é insubstituível. Exatamente. E eu falo, aqui na Terra ninguém é insubstituível. Porque a obra de Deus, ela não para. Exato.
Deus pode até te dar um talento, mas se você não quiser fazer aquilo que Ele te chamou para fazer, você não precisa se preocupar não, porque Deus vai levantar outro para fazer. Sim, tem uma passagem na Bíblia, né? Assim, eu sei que não tem a ver com o talento isso, mas a liderança que tem a visão, né, em Cristo, eu acredito que ela vai fazer exatamente isso. Vamos falar assim, do jovem rico. Vamos dizer que o talento dele era o dinheiro, era a riqueza que ele tinha. Ele chegou para Jesus, né, querendo entrar no reino, e quando o Senhor falou, então distribui o que você tem, logo ele recuou. Mas ainda assim tem aqueles líderes que insistem nessa pessoa assim mesmo, mas porque viu que tem algo que chama atenção. Exato. E Deus não está interessado no que ele chama atenção, e sim no que ele é. Então, eu creio que nessa hora, se não houver discernimento, o líder ele vai investir errado, vai trazer a frustração para dentro da obra de Deus e aí vai matar muita gente. A gente, eu penso assim, nós como liderança não temos que, todo mundo que quiser servir, a gente tem que dar essa liberdade, porque o reino é dele. Porém, existem algumas coisas que não é fácil para uma liderança, né? Eu falo principalmente assim, gosto muito de falar, né? Pastor da igreja, como eu tenho uma liberdade, que é meu sou não porque é o pastor, mas eu falo, a responsabilidade fica sobre ele, né? Sim. Porque assim, esse aqui pode, isso aqui pode, isso não pode, não pode. Nós não estamos ali para falar pode e não pode, mas existe um padrão, na verdade existe um padrão na palavra, né? E assim, eu creio que por esse último tempo, um dos maiores padrões que Jesus pede para servir é deixar, ser negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me segue. Então, assim, existe um princípio grande nisso tudo, que nós temos que entender que aquele que não está disposto a renunciar e tomar a cruz, ele também não está habilitado para servir. Eu acho que é onde que a gente mais peca nisso tudo, porque todos nós erramos. Né? Não adianta falar que quando chega um talento, uma habilidade exposta, que a gente não empolga não, porque empolga. Claro, Sim, com certeza. Mas... E às vezes aquele que tá lá no cantinho, lá sem fazer sem nada. nada é o brilho. É isso mesmo. Então, gente, eu acredito que toda essa conversa que a gente teve hoje, né, muito edificante para nós, né, Ju? Podemos falar que foi resposta de Deus para coisas que nós estávamos falando aqui antes mesmo de vocês chegarem. Foi algo assim, justamente nessa questão de tirar quem está perto, porque eu estava comentando com ela assim, quando nós estamos disponíveis para a obra, Deus vai nos unir com pessoas que estão disponíveis também, porque aqueles que não querem, por que eles vão estar juntos, não querem cooperar, não querem fazer? Então a gente sente quando acontece o momento de Deus nos transportar para um outro lugar, né? Ou mesmo mudar de congregação, vamos dizer assim. Trocar as nossas peças ao nosso redor, né? Não tem o seu tempo. Então, assim, foi muito edificante para mim, para você que nos assistem. Eu creio que está sendo edificante para vocês também, né? Em nome de Jesus. E eu quero agradecer muito, nós como equipe, agradecemos vocês de poderem ter aceitado esse convite, né, esse desafio. Não sei se foi assim... Primeiro, a gente fala pouco, né? Ela sai bem, ela gosta de falar. É só eu. Não, mas quando a gente homem também fala, né? Ele fala pouco também. Você, Ana e Bruno, que esse ano para vocês seja uma bênção, que o Senhor venha capacitar vocês cada vez mais para lidar com esses jovens, que vocês sejam referência, né? Mais ainda dentro da casa de vocês, mas também fora, para toda a região e também para o mundo inteiro, né? Porque para cada um tempo Deus tem um propósito e Ele mesmo faz com que a gente alcance pessoas que estão mais longe, como aqui através do podcast nós estamos aqui. De repente nós não vamos pessoalmente até algumas pessoas que estão longe, mas a nossa voz ainda está sendo levada assim. Então que Deus abençoe muito vocês, tá?
que o Espírito Santo venha cada dia capacitar, renovar e trazer mais jovens aí para vocês. Amém. Em nome de Amém. Jesus. Em nome de Jesus. Não é isso, é somente agradecer mesmo, foi muito edificante, foi resposta mesmo para nós. Eu acredito que vocês dois são inspirações para os jovens de vocês e para os demais, que vocês continuem sendo assim, que Deus fortifique ainda mais a união de vocês, que Ele fortifique a casa de vocês, que nada abale o que Deus tem para a vida de vocês, o que Deus tem para a família de vocês. Que o Espírito Santo esteja sempre junto de vocês. Amém. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, my people. Curte o vídeo aí, compartilha. Agradeço a vocês que ficaram aí até agora assistindo o vídeo. Que vocês sejam edificados. Se inscreve no Se inscreve no canal, canal, deixa o lá like. certinho, a descrição, nosso Instagram. Siga lá, vai estar o deles também para vocês Sim. acompanharem. Deixe também. comentário se quiser também, com Deixa como dizer? perguntas. Exato, também, com perguntas. nosso podcast, passa se acharem melhor. Exato. gente. Se vocês tiverem. Se vocês quiserem que a gente passe aqui também para vocês, a gente passa. Como é que diz essa palavra? Eu não esqueci. Meu filho, eu Ideias, né? Ideias. Sugestões. Sugestões, essa é a minha palavra. Pode Isso aí, deixar, sugestões a gente podem deixar recebe para com o maior nós. carinho, com o Exato. maior amor. E é isso, então chegou ao final mais um Fala Crente! Amém. Amém. Tchau, tchau. Tchau, gente.